Boa noite, sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa, aos nossos estúdios do Instituto do Legislativo Paulista, esse plenário, Teotônio Vilela, onde nós nos apoderamos dele, né? Fazemos agora do Teotônio a nossa sala de aula, a sala de aula do Instituto, é claro que é uma brincadeira, nós contamos com essa estrutura porque esse plenário tem condições de fazer a transmissão ao vivo pela internet do conteúdo que aqui é ministrado, e também as imagens são armazenadas e depois disponibilizadas pelas redes sociais do Instituto, né? Nós descobrimos que muitas das vezes, como a de hoje, pessoas com tanto conhecimento, com tanto brilho, se dispõem de seu tempo, vêm até aqui, realizam uma palestra, realizam enfim, aquilo que elas se propuseram a fazer, e esse auditório cabe apenas 70, 80 pessoas, é muito pouco, né? E nós descobrimos que a internet é um universo muito grande, então é para lá que nós caminhamos, né? Esse formato tem dado certo, esse formato que nós temos adotado, e isso para que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas tenham informação, né? A doutora Thaís Helena Dias Signorelli, perdão, médica dermatologista do Hospital das Clínicas da USP, está aqui hoje com a gente. Doutora Marisa, nossa, não é só uma doutora, né? Uma doutora do amor, da alegria, uma pessoa simpática, prestativa, uma das funcionárias mais dedicadas que nós temos aqui na nossa casa. Doutor Sérgio, obrigado. É uma felicidade muito grande o ILP conseguir concretizar e efetivar essa parceria com o Departamento de Saúde, a quem tanto nós recorremos, né? A casa toda, no final das contas, né? Nesse mesmo sentido, o Departamento de Recursos Humanos, o treinamento, nós estamos estreitando o relacionamento para que possamos cada vez mais atender o servidor e as pessoas que estão fora, né? Se nós conseguimos juntar esses dois públicos, nós vamos atender cada vez mais pessoas e chegar e cumprir os nossos objetivos. Nós estamos no Outubro Rosa, o Outubro Rosa que nós fizemos uma série, uma sequência de eventos. Nós aprendemos muito, a nossa especialidade aqui é promover ensino. E nós aprendemos promovendo o ensino. Descobrimos sobre o câncer de mama a questão da prevenção, né? O quanto que a prevenção é importante, o quanto que a prevenção poderia ter evitado o número de mortes, salvo engano, 14 mil mortes por ano, né? Se você dividir isso por 365, dá quase 38 mortes por dia. Então é uma coisa muito grande, né? E nós temos aqui no estacionamento da Assembleia um caminhão do Hospital Oswaldo Cruz fazendo exames de mamografia, exames de detecção, né? Detecção precoce, que impede que a doença, de alguma maneira, se manifeste, se prolifere, enfim. E entendo que o nosso papel, enquanto Assembleia, enquanto Instituto, é esse, é de levar uma mensagem, de levar o ensino, de levar o conhecimento, e nós vamos buscar cada vez mais. Deixo ao Departamento de Saúde toda a nossa estrutura, ainda que muito modesta, à disposição. Eu acho que é uma das parcerias mais efetivas e necessárias que nós podemos ter aqui na Assembleia, é o Departamento de Saúde com o Departamento de Ensino, que é o ILP. Sejam todos bem-vindos. A doutora Thaís vai fazer a sua apresentação. Ao final, a doutora Marisa, o doutor Sérgio farão seus comentários também. Nós abrimos para as perguntas. E o nosso pessoal do Instituto também está online na rede social, recebendo perguntas e questionamento das pessoas que estão na internet. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E eu acho que eu vou fazer sempre parceria com a saúde, porque vocês trazem a torcida organizada aqui, né? Eu falei para as meninas, olha, vamos ver se dá certo. E deu certo, né? Então agora a saúde está convocada para todas as nossas palestras, tá bom? Doutora, muito obrigado. Sei que hoje o tempo é o que a gente mais consegue dispor, né? E a senhora faz isso brilhantemente, com bastante conhecimento e vocação. Seja bem-vinda e volte sempre, o mais breve possível, por favor. Obrigado.
Então, eu vou começar falando sobre o câncer de pele, o câncer mais frequente no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o câncer em geral, que se fala o que é o câncer. O câncer é o nome que é dado ao conjunto de doenças que tem como característica a proliferação das células de forma desordenada. Ela também tem essa característica que pode invadir tanto os órgãos mais próximos dessas células de crescimento desordenado, como ela pode causar metástase para outras regiões do corpo. 80 a 90% dos cânceres em geral estão associados a fatores ambientais. Isso significa que eles são todos preveníveis, na maioria dos seus casos. Então, o tabagismo, o HPV, a exposição solar excessiva, são fatores de risco para o câncer, em geral. As formas de prevenção são medidas relativamente fáceis. Então, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo excessivo, uma dieta saudável, atividade física, o uso do protetor solar. Nos cânceres de mama e os de útero, evitar uma terapia de reposição hormonal sem segmento médico, tem que sempre ter orientação médica. E as consultas médicas devem ser de rotina para um diagnóstico precoce. Então, sempre recorrer ao médico para fazer as mamografias, procurar o ginecologista para fazer realmente o exame do Papa Nicolau anual, porque são medidas fáceis que podem detectar precocemente um câncer. Essas são a mortalidade no Brasil. Atualmente, a neoplasia é a segunda causa. Pode passar. Aparelho circulatório, os infartos ainda é a primeira causa de mortalidade no Brasil. E, antigamente, as causas externas, que são os acidentes automobilísticos e outros fatores, eram a segunda causa, mas, atualmente, a neoplasia já é a segunda causa. Pode passar. Aqui fala dos cânceres de pele no homem e na mulher. Do homem, a próstata é a mais prevalente, na mulher é a mama, mas quando a gente compara com os números do câncer de pele não melanoma, pode dar 2 cliques, é maior ainda. Então, se 67 mil é o maior número dentro dos homens, que é o câncer de próstata, o câncer de pele não melanoma é 80 mil casos que devem acontecer em 2016. E na mulher é a mesma coisa, 57 mil de câncer de mama, câncer de pele não melanoma 94 mil que devem acontecer em 2016. Essas são as estatísticas do INCA para o ano de 2016. Mas, apesar dessa alta incidência, a mortalidade por câncer de pele é muito baixa. O maior problema dele, vocês vão ver mais para frente, é uma questão estética e uma questão local, porque pode ter uma invasão nos órgãos mais próximos de onde acontece o câncer de pele, mas não é o que tem a maior mortalidade. Ainda o que tem a maior mortalidade é o câncer de brônquios e pulmões, que é realmente muito agressivo. O câncer de pele ele tem uma alta incidência e tem uma alta taxa de cura, porque é feito normalmente um diagnóstico muito precoce, porque a pele é um órgão fácil de ser examinado. Então, muitas vezes, a própria pessoa acaba notando uma coisa estranha, uma pinta de crescimento estranho, ou parentes, no caso do dorso, que a pessoa não consegue se examinar, os parentes olham. Então, realmente é feito normalmente um diagnóstico precoce com alta taxa de cura. E a gente separa os cânceres de pele não melanoma do melanoma, porque o melanoma realmente é um câncer muito agressivo comparado com os outros cânceres de pele. O principal fator de risco nos dois grupos é a exposição solar excessiva. Entre os não melanoma tem 2 tipos mais comuns, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. E os indivíduos de pele clara são mais suscetíveis ao câncer de pele. Então, os ruivos de olhos claros são a população mais suscetível ao câncer de pele, mas isso não deixa que uma outra população fique mais tranquila, porque realmente é muito comum o câncer de pele no Brasil. O basocelular, tem algumas fotografias que estão mostrando as características dele. É um tumor maligno que é o de melhor prognóstico. Ele raramente apresenta metástase e ele não tem sintomas. Ele é uma ferida que não cicatriza, avermelhada, brilhante, que normalmente está nas áreas expostas ao sol, então no rosto e nos braços. Ele pode ser semelhante até a uma cicatriz, em alguns subtipos dele, ou até a uma alergia. E ele
não tem metástase, mas ele localmente pode ser muito destrutivo, causando sequelas estéticas importantes. O tumor basocelular ele é associado a uma exposição solar intermitente em altas doses, então é bem a característica das mulheres que querem se bronzear logo no começo do verão. Então, vai lá e torra. É isso, é a mulher que torra várias vezes. Então, altas doses de forma intermitente. E o número de mortes por câncer de não melanoma, que é a soma do basocelular com o espinocelular, em 2013, que é a última estatística do INCA, foi de 1.769. Então, é baixo. Assim, a mortalidade realmente é baixa. O carcinoma espinocelular, ele é o segundo tipo mais comum. Pode dar metástase, mas assim, só quando é muito negligenciado, realmente um câncer muito avançado. Ele não é exclusivo da pele, então, quando a pessoa fuma, pode acontecer nos lábios, pode acontecer na mucosa genital, na garganta. Ele é um câncer mais, não tão associado só à pele. Ele é uma lesão de crescimento rápido, avermelhado e uma parte queratósica. A parte queratósica é uma casquinha dura que fica em cima dessas lesões. Então, se observar uma lesão que cresce rápido com uma casquinha dura, pode ser um carcinoma espinocelular. Ele normalmente ocorre nas áreas expostas ao sol, assim como o basocelular. E ele, diferente do basocelular, está associado a uma exposição crônica. Então, para mentalizar, é aquela imagem do lavrador com a pele bem enrugada, que se expõe diariamente, mesmo que seja um pouco de sol, mas está lá todo dia se expondo. Também tem associação com tabagismo, imunossupressão nos casos dos pacientes transplantados, aumentam a chance de carcinoma espinocelular, e cicatrizes antigas, principalmente por queimaduras, são fatores de risco. O aumento da exposição solar, a mudança dos hábitos de vestuário, que as pessoas ficam com a pele mais exposta, e o envelhecimento da população, já que é uma exposição crônica, quanto mais velha, mais sol ela vai tomar. Então, aumenta a incidência desse carcinoma espinocelular por isso. O melanoma, que é o tumor mais agressivo, tem grande potencial de metástase, tem uma incidência menor e é responsável por 75% das mortes por câncer de pele. E, ao contrário dos outros, que normalmente acomete de uma população mais idosa, ele está associado com menor idade, porque tem outros fatores de risco. Então, 50% acontece em pessoas com menos de 55 anos. Em 2016, tem estimativa de terem 5.670 casos novos, 3.000 em homens e 2.670 em mulheres. E em 2013, que é a última estatística do INCA, houveram 1.547 mortes por melanoma. Ele é um tumor originário dos melanócitos, que são as células produtoras de melanina. Então, isso significa que são lesões escuras. São lesões enegrecidas e planas. Então, não é toda lesão de pele que é elevada, que causa uma protuberância, que é câncer de pele. O melanoma é uma lesão plana, que parece uma pinta mesmo. Pode surgir de uma pinta prévia. Então, sempre observar se alterou o tamanho, alterou o formato, a cor ficou desigual, procurar um dermatologista, porque pode ser uma lesão maligna. Os fatores de risco são pele clara, história familiar, as pessoas que têm muitos nevos, que são as pintas mesmo, e exposição solar intermitente e intensa, que é a mesma coisa do basocelular, se torrar várias vezes pode ser um fator de risco para melanoma. A maioria dos casos são tratados com cirurgia, exceto o melanoma, que normalmente é associado com uma quimioterapia ou uma radioterapia, no caso do carcinoma espinocelular, e normalmente tem uma taxa de cura alta quando o diagnóstico é precoce, mas como eu coloquei aí, é uma cirurgia feita no nariz para justamente alertar do problema estético, né? Então, nem sempre fica assim, essa ficou boa, mas nem sempre fica assim tão boa a cirurgia. As radiações ultravioleta ultravioleta A e ultravioleta B, as duas causam degradação do colágeno e dano direto ao DNA das células. Mesmo nos horários fora do pico, no Brasil, a incidência ultravioleta é alta. Então, por isso que eu vou falar mais para frente, a necessidade de sair de casa usando protetor solar.
Deve-se evitar a exposição solar intensa nos períodos de 10 às 3 horas, no Nordeste das 9 às 3 horas e no horário de verão das 10 às 4 horas. Então, é o horário que a gente está agora, evitar a exposição das 10 às 4 horas. Se for para a praia, nesse horário, preferir ficar embaixo do guarda-sol, ficar uma coisa mais amena, não ficar estendida na toalha, na praia. A proteção solar, a proteção mecânica é importante, então a roupa realmente protege do sol, sempre que se usar uma trama mais fechada e mais escura. Então, não adianta também, eu vou me proteger do sol, coloco uma roupa rendada, então ela não a protege do sol. Os óculos de sol são importantes, existe esse câncer de pele perto do olho também, nas pálpebras. Ele deve absorver 99% de todo o espectro de UV. Isso, se você for na ótica e perguntar, eles sabem informar. Ele tem que proteger tanto o UVA e o UVB, e tem que ser óculos de ótica mesmo, não de qualquer lugar. O vidro também bloqueia o UVB, mas passa 72% de UVA. Então, não protege totalmente do câncer de pele. O UVA atinge a camada mais profunda da pele. Então, ele tem maior chance de acontecer o espino celular e o melanoma. Os filtros ultravioleta podem ser divididos nos físicos, que são aqueles mais brancos, mais pastosos, que normalmente são os infantis, e eles atuam refletindo a radiação. E os químicos, que são os mais fluidos normalmente, que eles atuam absorvendo a radiação. A maioria tem os dois componentes, um pouco mais ou um pouco menos. Como eu disse, os infantis normalmente têm uma proteção física maior. É recomendado, no mínimo, o fator 30, pelo novo consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia, se recomenda no mínimo 30. Em alguns casos específicos, o dermatologista vai recomendar um fator maior em pacientes que têm realmente uma predisposição, têm um histórico familiar ou estão em tratamentos de outros problemas de pele. Tem que ser passado 15 minutos antes da exposição solar, e é aplicado em 2 camadas para se garantir o FPS 30, porque às vezes a pessoa passa uma camada muito fina e não chega a ser o FPS 30, é menos. Então, você passa uma, espera secar e passa a segunda. Precisa ter paciência e tempo para fazer isso, mas vale a pena. Tem que ser reaplicado a cada 2 a 3 horas, normalmente. Quando eu falo para o paciente, saiu de casa, passa o protetor, saiu para almoçar, passa o protetor, está voltando para casa, passa o protetor. Dá mais ou menos esse intervalo. Ou, nos casos das crianças, ficou lá na piscina se jogando, pulou várias vezes na piscina, saiu da piscina, seca um pouquinho, passa de novo o protetor. Existe agora protetor em spray. Então, a criança está meio molhada, assim, você passa o spray e deixa ela protegida. O protetor deve ter proteção UVA. Na embalagem, tem que especificar o fator ou falar que ela é de amplo espectro. Se, por exemplo, o fator é 30, a proteção UVA tem que ser 1/3, ou tem que ser 10, mais ou menos. Então, ou vem escrito que ela é 1/3, ou que tem que estar na embalagem que ela é de amplo espectro. O protetor é recomendado após 6 meses de idade. Então, não tem estudos com bebezinhos muito pequenininhos, abaixo de 6 meses, se tem absorção sistêmica, se tem algum risco do protetor solar. Então, abaixo de 6 meses, não é recomendado uma exposição solar, assim, ir com o bebezinho na praia. Não, ele fica embaixo do guarda-sol, protegido, ou fica no carrinho protegido, ele não vai se expor. Mesmo para a produção de vitamina D, que é uma coisa que eu vou falar no finzinho, não precisa dessa exposição solar intensiva. Dos 6 meses aos 2 anos, sempre procurar um protetor específico infantil, que ele vai ter a proteção física maior. E se, por exemplo, está na praia, não tem um relógio, não sabe que horas é, será que agora eu posso me expor ao sol, eu não sei que horas são. Então, você fica em pé. Se a sombra estiver menor que você, está dentro do horário perigoso. Você não vai deixar a criança ficar nesse horário pulando por aí, sem nenhum protetor solar. Para atleta, existe protetor que ajuda, muitos homens, principalmente, não gostam de usar protetor porque escorre no olho na hora que está correndo, que está fazendo alguma atividade física e arde mesmo o protetor solar no olho. Existe protetor solar específico para isso. Existe protetor em creme, protetor em bastão, protetor em spray. Pelo menos um fator maior do que 30, porque o suor realmente prejudica na ação do protetor solar, mas tem que usar. Então, vai fazer uma corrida, usa um protetor que te agrade.
e não deixe de usar. A exposição solar de 10 minutos. Então, você saiu para a padaria, não está com protetor solar. Esses 10 minutos foram suficientes para produzir vitamina D. Não precisa mais do que isso. Vitamina D é um hormônio que atua em várias partes do corpo. Ele é um hormônio mesmo, né? Então, ele ajuda em vários fatores, ajuda até na prevenção de outros tipos de câncer. Ele precisa da vitamina D para os ossos, para não ter osteoporose. Então, tem que ter essa exposição solar não intencional, e 10 minutinhos está mais do que suficiente. E esse é um vídeo da campanha, mas acho que tem que clicar em cima dele. Clique em cima dele. Clique em cima do vídeo, que é um vídeo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para ajudar na conscientização. Era para tocar. Tem ele também fora da apresentação, posso passar depois. Pode ser. E aí eu fiz um pequeno quiz, pode passar, para algum corajoso se voluntariar e ver se entender um pouquinho da palestra. Tentar falar qual dessas lesões tem 3 quiz. Aí tem 3. Não, aí você pode pôr no primeiro. Aí algum voluntário para falar qual que é a lesão que é suspeita de um câncer de pele. Olha, um voluntário. Tem um número pequenininho, você consegue ler para qual que é? Não é a 3. É a 4. Muito bem. 4 é um carcinoma vasocelular. A 3 é um nevo, é uma pinta comum. Você percebe a característica da 3, é uma lesão arredondada, regular, tem uma única cor. Diferente da 4, que é uma lesão que é uma ferida. Então, ela é brilhante, elevada, bem eritematosa, ela chama atenção por ser brilhante. As outras lesões são benignas, então a 1 é uma hiperplasia sebácea, a 2 é um cisto epidérmico, a 3 é um nevo, a 5 é um nevo rubi, que é super comum também, e a 6, desculpa, é um nevo celular, também é uma lesão benigna, também arredondada, de uma cor só, diferente da 4. Essa, outro voluntário. Não é a 6. Também não é a 5. É a 3. Quem falou a 3? É a 3 mesmo. A 3 é um melanoma. Então, a 1 é uma lesão, também é um nevo, semelhante àquela 3 que estava no slide anterior. 2 é uma lesão que se chama melasma, muito comum nas mulheres. A 4 é uma micose de unha. A 5 é uma queratose seborreica, que é uma lesão super comum, benigna. E a 6 é uma alergia antiga, chama líquen simples crônico, que é uma alergia que durou muito tempo e fica nesse aspecto. Também não é câncer de pele. Pode passar. Última. É a 2, muito bem. A 2 é um carcinoma espinocelular. A 1 é um molusco, que é uma lesão muito comum nas crianças. A 3 é uma lesão de psoríase. A 4, outra alergia, mas essa é uma alergia mais aguda. A 5 é leishmaniose. E a 6 é ptiríase rósea. Pronto. Dúvidas? Acabou. Vamos ver se o vídeo passa. Vai tentar. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always.
Esse vídeo foi da campanha do ano passado da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em campanha junto com a La Roche-Posay, para conscientização mesmo. Então é bem interessante o gatinho observando todas as pintas do dálmata e no final fala assim, até nos lugares mais estranhos, porque existe até melanoma assim perto da região do ânus. Então, assim, olhou qualquer pinta suspeita, procure um dermatologista. Então é isso. Vamos fazer o seguinte primeiro. As perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Só falar no microfone que a gente precisa do som, é isso. Oi, boa noite, meu nome é Carlos, trabalho lá na Divisão de Saúde. Em relação ao guarda-sol, eu já li alguma coisa a respeito que guarda-sóis de nylon não têm uma efetiva proteção dos raios UVA e UVB. Os melhores seriam os guarda-sóis de lona, né, de material de lona. Isso procede ou não procede? Procede. O nylon realmente tem uma trama mais aberta, então ele não tem uma proteção tão efetiva. A lona, que tem uma trama fechada, tem uma proteção maior, sim. O nylon não é tão protegido mesmo. Procede. Okay. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? A Dulce que acertou, ganhou um bombom. Alguma pergunta? Sabia que ela tinha pergunta. Leva o microfone para ela, por favor. Boa noite, meu nome é Dulcineia, trabalho no ULP, muito prazer. Gostaria de saber sobre bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial aumenta as chances de câncer de pele. Ele expõe a pessoa a uma radiação excessiva, semelhante ao sol, mas assim, em contato direto com a pele. Então, não é recomendado, né, que se faça o bronzeamento artificial. Ele aumenta, sim, a chance de câncer de pele. Então, não se recomenda. Muito obrigada. Você ganhou dois bombons, que a minha pergunta era essa, viu? Parabéns. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Vitória Frogoli. Meu nome é Vitória. Queria saber sobre manchas brancas, de idade e quais são as más. As manchas, tem vários tipos de manchas brancas, até de doenças que não são câncer de pele, por exemplo, hanseníase da mancha branca, lepra da mancha branca também. Mas a mais comum, que a maioria das pessoas mais idosas tem, chama leucodermia solar. É uma lesão benigna, que é semelhante às lesões escuras que aparecem com a idade. Então, tanto podem aparecer manchas escuras que são benignas, como manchas brancas. Mas, como eu falei na palestra, o carcinoma basocelular, às vezes, se assemelha a uma cicatriz branca. Então, tem um subtipo que chama carcinoma espinocelular atrófico, que dá uma mancha branca. Melanoma também pode ser mancha branca. Existe melanoma melanótico, mas são os casos mais raros. Então, mancha branca, assim, a comum que a maioria das pessoas tem, é uma lesão benigna que não tem que se preocupar. Dá para se prevenir se na juventude já se tem o hábito de passar protetor solar. Se previne a longo prazo, sim. Eu tenho uma pergunta para a doutora Thais. A exposição, para que a gente tenha um nível adequado de vitamina D, bastam 10 minutos. Qual seria a frequência semanal? Diária. Diária, 10 Diária. minutos. E que horário? Antes das 10 da manhã ou depois das 4. Teria que ser num horário em que a radiação UVA, UVB não estivesse no muito pico. elevada. Atualmente, nos canais de meteorologia, aparece o índice UV do dia. Pelo consenso, se recomenda que acima de 9 não se tenha exposição solar. No verão, nunca fica abaixo de 9 mesmo, antes das 10 da manhã e depois das 4. Mas aí a gente recomenda use protetor solar, se proteja. Mas no Brasil, realmente, no verão não fica. Hoje eu não cheguei a ver, mas acho que na semana passada eu vi, estava o 1, que estava mais frio. Então, é um índice baixo, tudo bem. Obrigado.
Marco, por favor. Doutora, boa noite. Meu nome é Marco Antônio, trabalho no Instituto Legislativo. Eu tenho duas perguntas. Existe um retorno do governo federal em divulgar sobre o câncer de pele, em falar sobre ele, em promover debates ou fazer exames por eles ou não? No governo federal, não. Se parte muita coisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mesmo. Existe a campanha do Novembro Laranja, que é semelhante ao Outubro Rosa, e a Dezembro Laranja, semelhante ao Outubro Rosa. Existe o Novembro Azul, que é a conscientização da saúde do homem, e o Dezembro Laranja, que seria para a conscientização do câncer de pele. Então, normalmente, nessa época, a sociedade entra em contato, o Cristo Redentor fica iluminado de laranja, que é para tentar a conscientização. Mas, infelizmente, não é muito divulgado. Existe anualmente a campanha do câncer de pele, feita em vários hospitais públicos de São Paulo. O Hospital das Clínicas é um dos participantes, e tem o Hospital São Paulo também, e que nesse dia é aberto ao público para ele passar com um dermatologista e ser examinado. Normalmente, nos últimos sábados de novembro. É uma campanha que é divulgada na rádio para se procurar um dermatologista, mas tem muitas pessoas que eu conheço que não sabem. Então, é uma coisa que existe anualmente, que se fala, não, anualmente você tem essa disponibilidade de procurar. Você apresentou dados para a gente de novos casos, né? São 5.670 casos por ano, com 1.477 mortes, né? Esse é do melanoma. As pessoas procuram, elas vão atrás disso, apesar da propaganda mostrando qualquer mancha estranha. As pessoas vão atrás de saber disso, ou você acha que grandes casos passam e ocorrem a morte, por exemplo? Tem muita negligência ainda. Existe em São Paulo, porque eu não tenho muita... Mas acho que sim, nas outras cidades é a mesma coisa. Não é tão fácil o acesso ao dermatologista no SUS. Não é assim tão fácil chegar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma população do Hospital das Clínicas grande que eu vejo, quem chega lá são os casos já bem avançados, porque já passou na rede primária, não conseguiu passar logo no dermatologista, passou 6 meses, aí chegou no AME, aí do AME às vezes passa para um outro hospital e depois chega no Hospital das Clínicas. Realmente são os casos mais avançados. Mas estão aumentando os dermatologistas que vão no AME e atendem a população, dermatologistas de qualidade. Então, tem se conseguido um diagnóstico um pouco mais precoce dos casos mais simples. Então, varia. Atualmente, chegam casos mais simples, mas há uns 2, 3 anos atrás, realmente eram casos já bem avançados. Está melhorando. A conscientização está melhorando, mas ainda não é o ideal. Olá, boa noite. Meu nome é Eliana, sou do Instituto do Legislativo Paulista também. Eu tenho um questionamento. Existe uma estatística onde é presente alguma atividade profissional, onde mais é presente o câncer de pele? O pessoal fica mais exposto. Por exemplo, parece que há um subsídio, Correios, né, que fornece protetor solar, né, para os profissionais dessa área. Queria saber se alguma outra categoria reivindica isso, ou se existe essa estatística, né? Estatística existe. Realmente, como eu falei, os lavradores, né, que tem uma exposição intensa, os carteiros também, mas não existe assim muita mobilização das categorias. Só dos carteiros que eu conheço que realmente tem o acesso fácil ao protetor solar. As outras não. Mas existem profissões que estão mais suscetíveis, sim, né? As profissões que ficam mais expostas andando na rua e tudo. Aí seria um trabalho das associações, sindicatos, que deveriam reivindicar alguma coisa, ou pelo menos fazer uma campanha. Né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia teve uma campanha que se chama Só o Amigo da Infância, foram em escolas estaduais, escolas municipais, para conscientização, e eles têm procurado os grupos de risco para orientar realmente, porque é muito fácil, né? A pessoa
ter a consciência do uso do protetor solar. Então, se orientar direitinho a pessoa que tem que usar o protetor solar antes de sair de casa, às vezes se consegue, a pessoa realmente cria o hábito. Não é uma coisa assim tão difícil, por exemplo, mamografia, orientar Papa Nicolau, às vezes a mulher não tem constrangimento. É um pouco mais difícil do que orientar o uso do protetor solar. Mas é um trabalho que é feito, mas que eu saiba de a associação procurar realmente alguma coisa de disponibilizar protetor solar, realmente só dos carteiros, que eu lembro, assim. Parece que é uma coisa antiga, não sei se já foi atualizado, com relação à taxação de impostos, porque o protetor solar é caro para a população e ele é taxado como cosmético, não é? Então precisaria ter uma legislação federal para mudar, para baixar o custo, né? Para tornar hábito, saber que é bom, muita gente sabe, mas muitas vezes não pode adquirir, né? Sim, ele ainda é taxado como cosmético, porque muitas vezes ele é. Os protetores solares mais caros, eles têm uma coisa anti-idade, uma hidratação. Então, ele é um cosmético, mas os protetores mais simples, eles não têm. As indústrias têm procurado sempre ter um protetor solar mais acessível e outros que são mais elaborados. Não são todas as indústrias que fazem isso. Mas existe já protetor solar, a gente sabe o Sandal, o Filtrum, né, que são um pouco mais acessíveis, normalmente os pacientes conseguem comprar. No Hospital das Clínicas até é disponibilizado para os pacientes, tem um protetor solar do HC que eles manipulam lá. Então, se consegue distribuir para os pacientes isso. Obrigada. Mais alguém? Doutora, o meu forte não é conta. Mas eu acho que está 4-1 para o ILP, porque são 4 perguntas do ILP, uma da saúde do Carlos. Então, olha, a nossa torcida é pequena. 7-1 não. É uma brincadeira. Doutora Thaís, nós, aqui na nossa plateia, nós estamos com o Alain, que é o nosso diretor da comunicação social. Doutora Marisa, na saúde. Eu e a equipe do ILP. E a senhora falou sobre dezembro, o mês que a cor laranja identifica uma campanha de prevenção. Eu acho que nós podemos aqui, juntos, com a volta da senhora, claro, em dezembro promovermos uma grande campanha, né? Nós temos condições ainda que, assim, não como gostaríamos até, mas ainda nós podemos contar com a televisão, com o Diário Oficial. A própria gráfica, às vezes, produzia algum material específico e nós promovermos uma campanha ainda que do universo dos nossos servidores, claro, mas chamando a atenção para as pessoas de fora, que nós estamos aprendendo cada vez mais a necessidade e o fator decisivo que é a prevenção, né? Como a senhora disse, muitas vezes a campanha preventiva nos chama atenção, mas às vezes a notícia que chama atenção é o número de pessoas que morrem, né? Deveria ser um processo inverso, né? Deveria ter a outra notícia que deveria vender, a da prevenção e não da morte, né? Eu acho que é viável, acho que é importante. Você é uma pessoa com bastante sabedoria, conhecimento, ajuda, empenhada em todas as campanhas que a casa promove, ajuda o Instituto. E com a doutora Marisa, para nos orientar nesse sentido, nós poderíamos fazer um mês aí, ainda que um mês curto, porque dezembro nós vamos até dia 17, alguma coisa por assim, mas eu acho que são 17, 20 dias válidos aí, né, doutora? Alan, você quer falar alguma coisa? Não, acho que sem dúvida a gente tem mesmo que fazer, aproveitar o gancho, tanto agora da Semana da Saúde, como dezembro, né, que é o mês propício para isso, é o nosso alto verão, acho que a escolha do mês se dá em função disso, né? Apesar da gente não poder descuidar nem mesmo nos meses de inverno, né, no país tropical. Acho que a gente pode usar todas as mídias internas mesmo, só não temos condições de manipular um filtro solar como o HC, né? Mas seria bom se pudéssemos conhecer também, né? Claro. Em outras campanhas, em outra instituição até onde eu trabalhei, também na área de comunicação, a gente fazia muito, e acho que, não sei,
a doutora vai dizer eticamente se a gente pode fazer, fazia isso em outra área, né? O que a gente chamava de sensibilização, né? Que geralmente chamava uma pessoa que tinha passado por uma experiência determinada para compartilhar, para fazer o que o título do evento diz, né? Sensibilizar mais para a questão, né? E até na semana passada, retrasada, né? Com o grupo da organização da Semana da Saúde, eu perguntei muito isso, né? Se nós entrevistássemos as pessoas que passaram a se cuidar, né? Que fator levou à mudança de comportamento, né? Porque acho que todos nós sabemos da importância do filtro solar, não é de hoje, né? Mas não sei se 90% de nós aplica todo dia, né? Mesmo os correios, né, que a colega lembrou, os carteiros, eu vi uma reportagem na TV mesmo, que saindo para a rua tem lá o potão de filtro solar e eles aplicam antes de sair. Não sei se retocam, né, ao longo do dia, né? Não sei se eles saem com vidrinho, né? A gente também, a gente aplica quando aplica saindo de casa, né? E não tem um cantil de filtro solar para ir retocando, né? Talvez tivesse que ser o caso, não sei. Mas a minha sugestão seria essa também, né? Se a gente conseguisse fazer junto a essa campanha alguma sensibilização mesmo, né? Eu não sei se eticamente para a questão médica, se isso, né? Convidar um paciente, não sei, alguém que tivesse tido um caso, né? Para potencializar, né, o alcance e a mudança de comportamento, né, das pessoas afetadas. Acho que é isso. Ótimo. Doutora Marisa. Eu queria dizer que você pode contar com a gente nessa campanha. Em dezembro, a gente já vai, no dia 1º, participar junto com a deputada Maria Lúcia Amari, né, do Dia Mundial de Combate à AIDS, que ela já nos chamou. E a gente também vai ter uma honra participar e tudo que puder contar com a saúde, a gente está aí para isso. Queria agradecer essa parceria com o ILP. Eu acho que você, Rodrigo, tem uma preocupação muito grande com a saúde dos funcionários, e isso eu acho maravilhoso. E, para a gente, ela veio somar bastante. Tá? Eu queria agradecer também, embora ela não esteja aqui, a Secretaria da Saúde, ela é muito parceira da gente, através da Lúcia Chibante. E foi ela que nos indicou a doutora, e queria agradecer muito essa palestra. Ela trouxe coisas muito importantes na questão da prevenção, né? E falasse que eu tive um melanoma. Eu tive um melanoma na vista. Aliás, eu convivo com esse melanoma há 10 anos, né? Porque eu não pude tirar. A localização dele não me permitia tirar. Então, eu fiz a bracterapia, né? E ele está quieto. Deixa ele lá quietinho, né? Mas, como ele estava na vista, numa região que é pouco vascularizada, então, metástase, né? Felizmente, até hoje eu não tive. Então, a gente quis trazer esse tema porque nunca foi abordado o câncer de pele aqui. E como a gente sabe que hoje ele é o câncer que mais acomete a população brasileira, eu quis que você viesse para... Então, eu queria te agradecer muito, tá? Agradecer todo mundo que está aqui e passar a palavra para o Sérgio para terminar aqui, tá bom? Agradecemos enormemente a presença da doutora Thaís Helena Dias Signorelli, que muito gentilmente aceitou o convite do Instituto do Legislativo Paulista e ministrou com brilhantismo esta palestra muito esclarecedora sobre o câncer de pele. Obrigada a vocês. Eu vou só encerrar agradecendo a doutora Thaís, ao Rodrigo, a Marisa pelos esforços para trazer cada vez mais pessoas aqui que possam acrescentar. Muito obrigado, a palestra muito esclarecedora. Eu só queria acrescentar que, como o Sérgio aqui e eu somos médicos do trabalho, o Ministério do Trabalho ele considera o protetor solar como um equipamento de proteção individual. Então, existe a lei, é um risco físico, né? E, óbvio, a gente conhece os carteiros mesmo, algumas grandes empresas adotam, porque é de lei, né? Mas, infelizmente, isso não é uma coisa muito obedecida, principalmente em alguns lugares
muito fora daqui. Em São Paulo ainda existe uma pressão dos sindicatos maior e quem trabalha exposto ao sol tem que ter aquele vidrão lá do protetor solar mesmo, e isso tem que estar sempre perto do local onde ele trabalha mesmo. Então, só gostaria de acrescentar isso e agradecer novamente. Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, agradecemos a presença de todos, as pessoas que acompanharam pela internet, ao nosso pessoal que faz o trabalho da televisão, a audiofonia, a informática da Assembleia, ao Instituto, a imprensa, a todos que participaram, e em breve estaremos de volta. Obrigado, boa noite e até a próxima oportunidade.